Eu estava visitando minha namorada e a família dela em Lawrence, Kansas, durante as festas de fim de ano, quando decidimos visitar o cemitério de Stowe numa noite. Ficava a uns 20 minutos de distância da casa dela. O pai dela sempre gostou de explorar e seus pais eram pessoas noturnas, o que eu adorava. Então, todos os dias, nenhum de nós ia dormir antes das 5 da manhã do dia seguinte. Na noite em que decidimos ir, partimos por volta das 4 da manhã e a mãe dela decidiu ficar em casa. O pai dela, minha namorada e eu decidimos ir até Stowe. Chegamos lá e estacionamos ao lado de uma igreja e do outro lado da rua do cemitério. Deixamos o carro e atravessamos a rua. Para minha surpresa, não havia cerca para pular ou portão para abrir. A entrada estava aberta e nós a atravessamos. Passamos por algumas sepulturas e visitamos algumas delas. Eu me perguntava quão recentes eram algumas das sepulturas, pois o chão sob nossos pés estava fofo, estava escuro e não queríamos atrair atenção, então decidimos não usar lanternas enquanto estivéssemos tão perto da rua. Passando pelas sepulturas, contornamos uma árvore morta numa curva que nos levou até o topo de uma colina. No topo desta colina, encontrava-se o que sobrou da igreja que ali existia. Segundo o pai da minha namorada, a cidade derrubou a igreja nos anos 90 porque centenas de pessoas iam vandalizar a propriedade em todos os momentos do ano, especialmente no Halloween. Segundo a lenda local, se você jogasse uma garrafa de vidro contra a parede de trás da igreja e ela não quebrasse, o Satanás apareceria e te arrastaria para o inferno. De qualquer forma, o que restou da igreja ainda estava lá. Andamos ao redor, sobre os escombros, mexendo em coisas à procura de sinais interessantes ou trinkets. Não encontramos nada além de arranhões estranhos em algumas das pedras ao longo do perímetro frontal dos escombros. Eram arranhões muito organizados para serem de um animal, mas poderiam facilmente ter sido feitos por algumas crianças brincando. Ficamos olhando ao redor por uns 20 minutos e fomos para trás da igreja, em direção às árvores mortas assustadoras, contornando alguns dos arbustos que cercavam o perímetro. Era uma garrafa vazia de cerveja Corona. Imediatamente, pensei que seria engraçado pegá-la e colocá-la no perímetro de trás da igreja, onde a parede de trás teria ficado, como um futuro presságio para aqueles que viessem explorar. Ela me chamou e o pai dela para perto, e quando ela viu que eu ia me abaixar para pegar a garrafa, ela se virou. Mais tarde, ela me disse que não acreditava que eu tocasse naquela garrafa. O pai dela estava à minha esquerda, apontando uma lanterna para a garrafa, e minha namorada estava atrás de mim. No segundo em que toquei e peguei a garrafa, ouvimos um som estranho. Parecia gás ou algum tipo de efervescência. A garrafa estava vazia e o som parecia vir de uns 15 metros de distância, em direção ao fundo dos escombros. Imediatamente, o pai dela e eu apontamos nossas lanternas em direção ao som e não vimos nada. Mas, talvez 3 segundos depois da efervescência, ouvimos um som de gorgolejo estranho e algum tipo de estalo. Parecia um animal, mas não era um tipo de animal que eu conseguisse identificar. O pai dela mais tarde nos disse que viveu em Kansas a vida toda e nunca ouviu um som como aquele. O mais estranho é que, se fosse algum tipo de animal, ele deveria ter se assustado ou acordado mais cedo, já que estávamos fazendo barulho e andando por toda a área há um bom tempo. Nunca encontramos a fonte do som. Depois de segurar a garrafa por um tempo, procurando a fonte do som e ouvindo minha namorada dizer que não acreditava que eu a tinha pegado, finalmente soltei a garrafa e tiramos algumas fotos, uma das quais posso compartilhar, que tem algo que parece ser um rosto questionável ao fundo. Então, fizemos nosso caminho de volta ao carro, certamente assustados, e quando chegamos ao carro, as luzes estavam acesas.
Podíamos vê-lo à distância conforme nos aproximávamos, a única fonte de luz em um mar de escuridão. Chegamos ao carro e verificamos todas as portas. Todas estavam trancadas e fechadas. Pensei que talvez um de nós tivesse deixado a porta aberta e, em seguida, entrado no carro e desligado as luzes. Ninguém se lembrava de ter ligado as luzes quando saímos. Pelo contrário, lembrávamos de ter desligado, pois o pai da minha namorada estava trocando as pilhas de uma das lanternas antes mesmo de chegarmos a Stull.